Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Vamos dar continuidade, assim como foi pela manhã, a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Peço aos irmãos que abram a Bíblia comigo no Salmo de número 150, no versículo 1 em diante. Vamos ler todos juntos. Vamos lá. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consonante a sua muito grandeza, louvai-o ao som de trombetas, louvai-o com saltérios e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos retumbantes, louvai-o com símbolos sonoros. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos repetir novamente o versículo 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Então essa noite é mais uma oportunidade que nós temos de adorar e exaltar ao nome santo de Jesus. Hoje pode ser nossa última oportunidade, nós não sabemos, mas que possamos adorá-lo em espírito e em verdade, assim como ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado, Jesus, por mais uma noite na sua casa. Jesus, infelizmente não podemos estar juntos fisicamente ainda, mas Jesus, estamos no mesmo espírito, Pai. Pai, que o Senhor venha com poder e glória sobre as nossas vidas, Jesus, que possamos entrar na tua presença com ousadia, Jesus, com intrepidez, que possamos nos achegar ao trono da sua graça com ousadia, Pai. Que o Senhor venha receber como incenso suave em suas narinas, Pai, todo louvor entoado aqui, Jesus. Pai, abençoa aqueles que estão assistindo, Jesus, que vão assistir hoje ou vão assistir outros dias, Pai. Que o Senhor possa guardar cada um debaixo das suas asas, Pai. Abençoa tudo que for feito aqui, Jesus, que é para a honra e glória do teu santo nome. É o que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Sobre os céus virá, e a ele os reis se prostrarão. Cadeias quebrará, os corações o adorarão. Pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará. O mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. E o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. E o mundo há de render-se a Ele. Em breve o Rei virá, aleluia! Portas levantai, deixai o Rei da glória entrar. Ele veio para salvar e aos cativos libertar. Mas quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará. E o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. E o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. E o mundo há de render-se a Ele. Todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Pois quem impedirá o Senhor?
Quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Quem impedirá? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao cordeiro e ao leão. O mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará. O mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao cordeiro e ao leão, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao cordeiro e ao leão, e o mundo há de render-se a Ele. O mundo há de render-se ao cordeiro e ao leão. Aleluia, e muito em breve. Pai, nesse momento nós queremos te exaltar, glorificar, continuar, Jesus. E Pai, nosso maior desejo é ver a tua face, é contemplar os seus olhos como chamas de fogo, os seus pés como de latão reluzente, Jesus, e sua boca uma espada afiada. Nós queremos contemplar o Senhor, Pai. Nós queremos te ver, Jesus. Nosso coração anseia em ver a tua face. Nossos olhos anseiam em contemplar a tua grandiosa glória e majestade, Jesus. Jesus, se revele-se a nós essa noite, Pai. Nos deixe ver um pouquinho do que os anjos veem no céu, Pai. Nos deixe contemplar um pouco da tua glória e majestade, Jesus. Nós não sairemos daqui enquanto não chegarmos no teu trono, Jesus. Venha com teu Espírito Santo, Jesus. Venha confortar nossos corações, Pai. Temos vivido dias tão tristes, Jesus, dias tão conturbados, mas sabemos que o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o nosso galardoador, Jesus. E não há outro além de ti, Jesus. Não há outro na terra, no céu, nem debaixo da terra que se compare a ti, Jesus. Então, Pai, que nessa noite o Senhor venha receber, Jesus, todo louvor e toda adoração, Jesus, que irá subir ao teu trono como incenso suave, Jesus. Em nome do teu Filho amado, Pai. Aleluia, Jesus. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. E poder te contemplar.
tuas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. E poder te contemplar. E poder te contemplar. E poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Contemplar, Senhor. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você. 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 Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é Jesus? O que é Jesus? O que é Jesus? Os nossos Jesus. O que é que os anjos veem, Pai? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo?
Eu quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Santo, Santo, Santo. Eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Quero olhar na santo, santo, Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso. Imagina agora um coral de anjos cantando santo ao Rei. Imagina agora um coral cantando santo ao Rei. Muito em breve nós faremos parte desse coral. Mas enquanto isso, eles cantam santo no céu e nós cantamos santo aqui na terra. Porque Ele é santo e Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Tu és santo, Jesus. Tu és santo e não há outro além de ti, Jesus. Não há outro que se compare a ti, majestoso Rei. Aquele que entregou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é nesse Deus que nós confiamos, e é nesse Deus que nós colocamos toda a nossa confiança, porque sabemos que Ele não perdeu o controle. Tudo está na palma de suas mãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Pai, obrigado, Jesus. A presença aqui é real em nosso meio, Pai. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Nós te convidamos, o Senhor veio. Nós te convidamos, o Senhor está aqui presente, Glória Pai. a Deus. Muito obrigado, Jesus. Tu és tão lindo, Jesus. Nós iremos, custe o que custar, construir a nossa vida em Ti, Jesus. Nós vamos construir toda a nossa vida na Tua presença, Pai. Custe o que custar, doa o que doer, Jesus. Nós iremos Te seguir até o fim, Jesus. Até o fim estaremos juntos contigo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Teu amor, digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Enche-nos do Teu amor, enche-nos do Teu precioso amor, Jesus. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir
muito mais para hoje. Que você fique agora com a palavra de Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. É com muita alegria que nos reunimos mais uma vez, onde temos o nosso encontro de fé. E se você nos assistiu no domingo pela manhã, nós começamos a compartilhar uma temática que é Cavando Poços no Deserto. Estamos baseando a nossa temática em Gênesis 26. E se você não ouviu a mensagem, ouça, para que você entenda a construção de pensamento dessa mensagem. A partir do versículo 1, diz que sobreveio fome sobre a terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, Gênesis 26. Foi Isaque a Gerar, avistar-se ou encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então, Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que isso que fizeste? Facilmente algum povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grande delito. E deu essa ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra e, no mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possui ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Somente até aqui. Senhor, mais uma vez, nós te pedimos, por misericórdia e por graça, que o Senhor possa
abrir o nosso entendimento, descortinar a nossa visão, desagravar os nossos ouvidos, para que ouçamos, compreendamos, mas acima de tudo venhamos a apreender os princípios da Tua Palavra, para que nós, mesmo num tempo de crise, de adversidade, possamos continuar cavando poços no deserto e vencermos esse tempo de crise. Nós oramos e contamos com a Tua graça e com o Teu amor sobre cada um de nós. É a oração que nós fazemos e assim a ministramos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Que todos digam amém e graças a Deus. Bom, nós compartilhamos pelo domingo pela manhã. Eu não vou pregar novamente, mas só para te relembrar. Para que nós vençamos esse tempo de crise, nós precisamos ter algumas atitudes. Dentre elas, não crie atalhos no tempo de crise, mas sempre obedeça às orientações de Deus. Tire os olhos das circunstâncias e se apegue confiadamente às promessas de Deus, porque Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Obedeça sem racionalizar. Jamais transgrida com os absolutos de Deus, e um dos absolutos de Deus é a verdade. Aqui Isaac, ele usou da mentira para falar que a sua esposa era a sua irmã, e nós aprendemos alguns aspectos da mentira: a mentira contada, a mentira revelada, e a mentira ela rejeitada, ela revelada, a mentira contada, a mentira revelada e a mentira reprovada, melhor dizendo. E nós aprendemos como último princípio no domingo, para nós vencermos um tempo de crise, que nós precisamos fazer o ordinário, porque quando nós fazemos o ordinário, Deus faz o extraordinário ao nosso favor. E nós aprendemos no domingo que o Isaac começou a semear naquela terra deserta, o Isaac começou a cavar poços, e diz que no mesmo ano Deus prosperou o Isaac. E nós ministramos de maneira profética sobre quem nos assistiu, que ainda este ano Deus irá prosperar a nossa vida, os nossos planos, os nossos sonhos, porque o ano ainda não acabou, mas Deus ainda pode fazer e quer fazer e vai fazer grandes coisas nesse ano na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, em nome de Jesus, que você possa dizer amém. E nós aprendemos e queremos compartilhar a partir de hoje algumas outras atitudes que Isaac teve para que ele pudesse superar esse tempo de crise e que são importantes para que nós hoje superemos também esse tempo de crise. E uma outra atitude que eu quero compartilhar nessa noite com os irmãos é: proteja o seu coração. Nesse tempo de crise, proteja. Tem um louvor que diz: guarda o meu coração, guarda o meu coração. Senhor, guarda o meu coração. Proteja o meu coração das amarguras, ao invés de eu ficar brigando pelos meus direitos. Nesse tempo de crise, a atitude que nós precisamos desenvolver para vencê-lo é protegendo o nosso coração das amarguras, em vez de ficar brigando pelos nossos direitos. Diz que o Senhor no mesmo ano fez Isaac prosperar, e no versículo 14 de Gênesis 26 diz assim: possuía Isaac ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. A primeira atitude que Isaac precisou desenvolver para proteger o seu coração foi se resguardar da inveja. Inveja dos filisteus. Ele começa a prosperar e diz que os filisteus tinham inveja de Jacó. E nesse tempo nós precisamos proteger o nosso coração das amarguras, dentre elas da inveja. E um fato interessante que a psicologia vai nos ensinar é que as pessoas elas têm muito mais facilidade de chorar com os que choram, de chorar com aqueles que sentem dor, do que se alegrar com aqueles que conquistam. Existe um aspecto psicológico que as pessoas desenvolvem, que nós temos muito mais facilidade de chorar com aqueles que choram, de sentir a dor daqueles que estão passando por um momento difícil,
do que nos alegrarmos com aqueles que conquistam, com aqueles que alcançam, com aqueles que prosperam. Esse aspecto psicológico, ele nos mostra que o que incomoda os nossos inimigos, muitas vezes, não são os nossos defeitos, mas quando nós desenvolvemos essa característica, nós temos a facilidade de nos incomodar muito mais com as virtudes das pessoas do que propriamente com os defeitos. E aqui nós aprendemos uma verdade. Se eu e você, nesse tempo de crise, nesse tempo de adversidade, estamos desenvolvendo essas características que nós compartilhamos no domingo pela manhã, e nós começamos a prosperar, nós começamos a vencer, nós começamos a alcançar os nossos objetivos, e se nós estamos dando certo, se você está conquistando, se Deus está te abençoando, aprenda esse princípio. Você vai incomodar muita gente. Se nesse tempo de crise, se nesse tempo de adversidade você está prosperando e Deus está ministrando a bênção sobre a sua vida, isso vai incomodar muita gente. Isso vai causar aquilo que Isaac precisou administrar, protegendo o seu coração de algumas amarguras, dentre elas a inveja. Veja que os filisteus invejavam a prosperidade de Deus na vida de Isaac. Inveja, ela é muito interessante. Nós pensarmos sobre inveja. Inveja, se você é membro da Igreja de Nova Vida Estrela do Norte, você já ouviu falando sobre isso. Inveja não é eu desejar aquilo que o outro tem. Isso é cobiça, não é inveja. Mas inveja é eu fazer alguma coisa em direção ao outro para que o outro não tenha, ou o outro não alcance, ou o outro não prospere em uma área que eu jamais vou prosperar. Veja que interessante. Inveja não é eu desejar ter o que o outro tem, isso é cobiça. Mas inveja é eu fazer de tudo para que o outro não tenha aquilo que eu sei que eu jamais terei. Isso é inveja. E para que eu lide com as pessoas, tendo atitudes para que eu não vença, para que eu não conquiste aquilo que ela jamais vai ter, eu preciso ter o meu coração blindado. Eu preciso ter o meu coração protegido da inveja. No versículo 15, versículo 14 diz que eles tinham inveja, mas no versículo 15 eles vão materializar a inveja. A inveja, ela vai frutificar. E como é que a inveja vai frutificar? Versículo 15. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de entulho, enchendo-os de terra. Veja que interessante, ele precisava guardar o seu coração das palavras, dos olhares invejosos, mas Isaac também precisava, mesmo nesse tempo de crise, onde Deus o abençoava, porque ele tinha essas atitudes que nós compartilhamos, ele precisava ter o seu coração guardado, porque eles não só olhavam, eles não só desejavam, eles não só tinham inveja, mas eles materializavam, eles concretizavam essa inveja. Como? Colocando terra, entulhando os poços que o seu pai Abraão havia cavado e que Isaac estava usufruindo. E nós precisamos aprender a lidar com esse tipo de comportamento do outro em nossa direção. Sabe por quê? Porque se nós não aprendermos a blindar o nosso coração da inveja, a gente vai sucumbir, a gente vai paralisar. Mas algo interessante também que me chama a atenção, Isaac não só precisou proteger o seu coração da inveja, ele precisou guardar e proteger o seu coração da rejeição. Rejeição. Porque no versículo 16 diz assim: disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, ou vai embora, Isaac, porque já és muito mais poderoso do que nós. Veja que nessa nossa caminhada, mesmo no tempo de crise, nós precisamos proteger o nosso coração da inveja, mas também da rejeição. Por que é importante nós protegermos o nosso coração da rejeição? Porque em alguns momentos
as pessoas, elas não vão mais conseguir conviver conosco. As pessoas em algum momento não vão mais conseguir conviver com você. Por quê? Porque você errou? Porque você é ruim? Porque você cometeu um pecado? Não. Elas não vão mais conseguir conviver com você, sabe por quê? Simplesmente porque a bênção de Deus, a mão de Deus, a atuação do Altíssimo está sobre a sua vida. E quando a bênção de Deus está sobre a sua vida, algumas pessoas vão olhar para você e vão sentir inveja e vão te rejeitar. Que interessante. Você vai se tornar, e eu falei isso em uma das mensagens, na volta para casa de Jacó, nós iremos nos tornar uma persona não grata. E a gente se torna essa persona não grata não é porque a gente cometeu um erro, mas porque a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Por isso, faz-se necessário uma atitude nesse tempo de crise. Que atitude é essa? Proteger, guardar o meu coração das amarguras, ao invés de eu ficar brigando pelos meus direitos. Hoje existem muitas pessoas brigando pelos seus direitos, porque alguém a inveja, porque alguém a rejeita, ao invés de simplesmente blindar e guardar o seu coração. Porque a gente vê no versículo 17 que após ele sofrer a inveja, essa inveja ser materializada, ele sofrer a rejeição de Abimeleque no versículo 16. Olha qual é a atitude de Isaac no versículo 17 de Gênesis 26. Então, Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar. Interessante que Isaac não se defende. Isaac não se preocupa. Simplesmente, ele não briga pelos seus direitos. Mas ele protege o seu coração. E aí a gente lembra de Provérbios 4. Sobre tudo que se deve guardar, complete aí na sua casa, guarde o teu coração. Por que é importante nós guardarmos, sobretudo, o coração? Porque é do coração que procedem as fontes da vida. Se eu não protejo, se eu não guardo o meu coração, não tem como as fontes da vida ministradas pelo Espírito Santo da parte de Deus sobre a minha vida, me encher, me alcançar e frutificar na minha vida. Porque o meu coração não é um coração blindado e protegido. Interessante que Isaac, ele foi manso, ele teve a evidência do fruto do Espírito, evitando o conflito, onde ele abre mão dos seus direitos para evitar o conflito. Quer vencer esse tempo de crise? Então, irmãos, proteja, blinde o seu coração das amarguras, da inveja, da rejeição. Como? Abrindo mão dos seus direitos e guardando o seu coração. Uma outra atitude para nós compartilharmos que teve Isaac para que ele pudesse vencer esse tempo de crise foi: na crise, busque velhas e novas alternativas. A importância de, na crise, nós aprendermos a buscar velhas alternativas, mas também nos apropriar de alternativas novas. Olha só o que diz o versículo 18. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Ele tornou a abrir os poços que o seu pai havia aberto, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Veja só, ele vai reabrir os poços, que era do seu pai, que haviam sido entulhados pelos filisteus, e ele dá os mesmos nomes que o seu pai havia posto. O que nós precisamos aprender como princípio, desenvolvendo essa atitude para vencermos um tempo de crise? Nós precisamos buscar velhas alternativas.
Veja que Isaac, ele reabriu os poços que foram abertos pelo seu pai. E colocou, ele não renomeou, mas ele colocou os mesmos nomes. E nós precisamos aprender como princípio que esse tempo é um tempo de reabrir poços do passado. É um tempo de nós reabrirmos poços que deram água. Isaac aqui está reabrindo um poço que deu água no deserto. E é tempo de nós reabrirmos poços que deram água e que por algum motivo da nossa vida eles não estão mais jorrando água, apesar da fonte das águas estarem lá, mas por algum motivo eles foram entulhados e pararam de jorrar água. E a gente entende aqui que esse entulho que foi posto nos poços, que foram colocados nos poços abertos para o Abraão, eles têm muitas simbologias. Os entulhos, eles podem ser analisados, eles podem ser vistos de maneira espiritual. É como práticas que foram abandonadas, que foram deixadas para trás. Pode ser que os nossos poços não estejam mais dando água. Por quê? Porque eles foram entulhados, ou seja, práticas que nós desenvolvemos ou práticas que deixaram de ser desenvolvidas ao longo da nossa história, ao longo da nossa caminhada, que fizeram com que os nossos poços parassem de dar água. E o que Isaac vai fazer? Isaac vai reabrir os poços. Isaac vai retirar os entulhos. Pergunto, será que existe nesse tempo algum tipo de entulho que eu e você precisamos retirar dos nossos poços para que a nossa vida volte a ser uma vida da onde jorre a água da vida? Será que existem algumas práticas que deixaram de ser praticadas e ao deixarem de ser praticadas foram entulhando os nossos poços? Eu me recordo de Atos 2, que relata como os novos crentes, os novos convertidos, eles viviam. Diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Pode ser que ao longo da nossa vida a gente tenha deixado de perseverar nas doutrinas de Deus. Isso seja uma simbologia de um entulho que esteja impedindo que a água de Deus jorre através da nossa própria vida. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2, a partir do versículo 42. Eles tinham comunhão, eles tinham unidade, eles partiam o pão, eles estavam juntos nas orações. Tudo isso são práticas importantes para que os nossos poços continuem a dar água, que se não praticadas, podem ser que simbolicamente eles estejam entulhando os nossos poços. E diz que em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram, eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e bens, eles distribuíam a generosidade. O produto da fé era a generosidade, a evidência da fé era uma vida generosa. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente, eles tinham a alegria de perseverar unanimemente no templo, no partir do pão, de casa em casa, tomando as suas refeições com alegria, com singeleza de coração. Eles louvavam a Deus, eles contavam com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, diz a palavra, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quantos princípios aqui, quantas práticas importantes para a edificação da nossa fé, para que o nosso poço permaneça com água, conectado à fonte das águas da vida, para que a gente não permita que, através da não prática dessas atividades tão importantes, venham entulhar os nossos poços. Veja que na crise nós precisamos rever, reavaliar e voltar a praticar velhas atitudes, assim como Isaac voltou a reabrir os poços e deu os mesmos nomes que seu pai havia dado. Eu creio que esse tempo de isolamento social, Deus está nos dando uma grande oportunidade. Que oportunidade é essa?
de identificarmos áreas da nossa vida que foram entulhadas com os entulhos dos filisteus. O entulho do pecado, o entulho do vício, os entulhos do mundanismo, os entulhos do secularismo, os entulhos da não prática dos princípios da palavra de Deus. E Deus te diz nessa noite, para que vençamos esse tempo de crise, é tempo de reabrir poços antigos, é tempo de limpar ou retirar os entulhos dos filisteus dos nossos poços, pois ainda cremos que a água, ela ainda está lá, conectada à fonte, e elas podem jorrar novamente para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Mas nós precisamos entender que na crise nós precisamos rever velhas alternativas, mas nós precisamos desenvolver também novas alternativas, porque no versículo 19 diz que cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Veja que ele reabriu os poços antigos, mas aqui no versículo 19 diz que ele abriu, não reabriu, mas abriu um novo poço. Não podemos viver só de poços do passado. Não podemos viver só de experiências do passado. Nós precisamos ser dinâmicos e Deus nos chama dentro desse dinamismo para reabrir poços, mas Deus também nos chama para cavar novos poços. Precisamos ver esse tempo como um tempo de oportunidade, um tempo de criatividade. Por quê? Porque hoje nós vivemos um tempo de novas demandas. Hoje nós vivemos um tempo de novas necessidades. Hoje nós vivemos um tempo de novos desafios. Hoje nós vivemos um tempo em que precisamos nos reinventar para que vençamos esse tempo de adversidade, esse tempo de crise. E como indivíduos, ou seja, na minha individualidade, eu preciso usar da minha criatividade para poder ter uma outra alternativa de abrir um poço novo. Mas eu preciso também entender que, como igreja, eu preciso de novas alternativas. Para quê? Para buscar a mesma água. Eu preciso, como igreja, como servo de Deus, de novas alternativas. Para quê? Para buscar a mesma verdade. Não é outra verdade. É buscar novas alternativas para que eu me aproprie do mesmo evangelho, da mesma água, da mesma verdade, da mesma essência, dos mesmos princípios, mas de maneira ou com metodologias diferentes, tendo a simbologia de novos poços. E eu lembro de um treinamento que eu fiz no MPC, Mocidade para Cristo, e eles têm um slogan lá que fala que os princípios são imutáveis. Os princípios de Deus, e nós compartilhamos no domingo pela manhã, eles são absolutos, eles são imutáveis. E eles dizem, os princípios de Deus são imutáveis. Mas os métodos, eles são variáveis. Os métodos, eles podem ser variáveis. E aqui nós vemos que Isaac usou de diversos métodos. Isaac usou do método de reabrir poços, mas Isaac usou do método de cavar novos poços. E que nós possamos desenvolver essa atitude, esse comportamento para que vençamos esse tempo de crise. Uma outra verdade que nós aprendemos para vencer esse tempo de crise, assim como Isaac venceu, é guardando o coração, buscando novas alternativas e nos apropriando das alternativas antigas, mas também nós precisamos fugir da contenda. Fugir da contenda. Veja só o que diz o verso 20. Depois dele reabrir um novo poço, diz que os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Olha a contenda. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali,
Veja que ele reabre o poço e tem contenda. Veja que ele vai abrir um outro poço e há novamente a contenda. E diz que ele, partindo dali, cavou ainda outro poço e, como por esse não contenderam, chamou-lo de Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Veja que Isaac tem uma característica muito interessante para vencermos esse tempo de crise, de adversidade. E que característica é essa? Que atitude é essa? Isaac, ele não contendia. Isaac, ele escolhia fugir da contenda. E o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 2,23, ele fala: rejeite discussões tolas e absurdas, visto que só geram contendas. Nós precisamos fugir de discussões tolas, absurdas, porque essas discussões, elas só geram contendas. Veja que eles estão contendendo com Isaac, dizendo: essa água é nossa. E no versículo 16 de Gênesis 26, o próprio Abimeleque, ele rejeitando Isaac, ele diz: vai embora, porque você é muito mais poderoso do que nós. Veja que mesmo Isaac sendo muito mais poderoso, ele escolhe não contender. Ele escolhe fugir da contenda. Por que é importante para vencermos esse tempo de crise, fugirmos da contenda? Por dois aspectos. O primeiro dele é que Deus, ele abomina a contenda. Nós precisamos aprender a desenvolver essa característica de fugir da contenda, em primeiro lugar, porque Deus abomina, Deus odeia a contenda. Provérbios 6, versículo 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos ímpios, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e, aí ele vai falar da 7ª, o que semeia contenda entre os irmãos. Quem semeia contenda entre os irmãos, Deus abomina. Por isso é importante nós fugirmos da contenda, porque Deus abomina a contenda. Segundo, por que nós precisamos fugir da contenda nesse tempo de crise, para vencermos a adversidade? Porque quando nós nos prendemos à contenda, a crise, o conflito, as brigas, aos confrontos, eles roubam de nós energias boas ou energias positivas que poderiam ser usadas para que nós cavemos novos poços, para que possamos reabrir os poços antigos, para que possamos usar da criatividade que Deus tem derramado sobre a nossa vida. Quando eu busco a contenda, quando eu busco o conflito para a resolução de conflito, isso rouba de mim energia boa. E é importante nós fugirmos da contenda para que a gente não venha a desperdiçar uma energia que a gente pode canalizar para algo produtivo para a nossa própria vida. No versículo 22 que nós lemos, Isaac, partindo dali, diante das contendas, diante dos conflitos, no versículo 22 diz: partindo dali, o que ele fez? Ele foi canalizar a sua energia aonde? Cavando novos poços. Partindo dali, fugindo da contenda, ele foi cavar novos poços. E porque não houve contenda, ele chamou aquele poço de Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. O que nós aprendemos? Deus honra quando nós fugimos do conflito. Deus honra quando nós não contendemos. Deus faz, como fez Isaac, prosperar quando a gente tem um coração manso, um coração humilde, um coração que não busca contenda, mas um coração apaziguador, um coração de paz. Porque não é a palavra de Deus que diz: quando depender de vós, tenha paz com todos os homens? É exatamente isso que Isaac está fazendo. Então, nesse tempo de crise, não contende com ninguém, não brigue com ninguém.
Mas nesse tempo de crise, use a atitude certa. O quê? Fuja da contenda para que você agrade a Deus. Uma vez agradando a Deus, você canalize a sua energia boa, a energia positiva, de maneira produtiva, abrindo novos poços para que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Que coisa linda, que coisa interessante. E na continuação, no versículo 23, depois que ele foge da contenda, que ele canaliza a energia boa para abrir novos poços, diz no versículo 23, dali subiu para Berseba. E no versículo 24 diz, na mesma noite, Deus vai ministrar a vida de Isaac. Na mesma noite. No domingo passado nós falamos que no mesmo ano, Deus fez Isaac prosperar. E aqui nós vemos que, porque Isaac teve essas atitudes, na mesma noite, versículo 24, lhe apareceu o Senhor e disse. Veja que há uma teofania, há uma manifestação de Deus a Isaac. Deus aparece a Isaac e diz, olha, porque você entendeu, você compreendeu, você guardou o seu coração das amarguras, você buscou as novas alternativas, mas não desperdiçou as velhas alternativas, porque você fugiu da contenda. Deus se manifesta a Isaac, Deus aparece a Isaac na mesma noite. Assim eu creio que se nós nos apropriarmos da palavra de Deus, Deus também pode se manifestar nessa noite na sua vida. Deus pode trazer o milagre, a provisão, o sobrenatural hoje na sua vida. Assim como Jesus, quando ele andava e ele ministrava cura, ministrava restauração, que se as pessoas acreditassem, crescem, elas usufruíam do milagre. Assim eu creio que Deus também, pelo Espírito Santo, através da palavra, quer ministrar um milagre sobre a tua vida. Veja que na mesma noite Deus vai ministrar a Isaac. E o que Deus vai ministrar na mesma noite ao coração de Isaac? Diz aqui na continuação do versículo 24, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Veja, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas. O que Deus está ministrando ao coração de Isaac? Está ministrando presença. Está ministrando o remédio para que Isaac pudesse vencer o medo. Não temas, porque eu sou contigo. Assim como eu fui com teu pai, eu vou ser com você também. Veja que a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus, ministrou segurança para Isaac, lançando fora todo medo. Creio que quando nós desenvolvemos essas atitudes na nossa vida, através da presença de Deus, Deus ainda hoje quer se manifestar ao seu coração, e quando Ele se manifestar ainda hoje ao seu coração, Ele vai lançar fora todo medo. Diga, eu creio, Senhor, que nessa noite, através da tua manifestação, a manifestação do teu Espírito Santo, o Senhor vai estar lançando fora todo tipo de medo. Veja que Deus não só ministra segurança, Deus ministra bênção e prosperidade. Não temas, por quê? Porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, o meu servo. Deus ministra bênção, Deus ministra prosperidade e Deus ministra bênção sobre a família. E nós aprendemos aqui qual é a reação de Isaac a essa manifestação, a essa teofania de Deus na sua vida. E nós compartilhamos o nosso último princípio nessa noite. Está aqui no versículo 25. Então, levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram ali um poço. Então Isaac, ele vai levantar um altar, e através desse altar ele vai invocar o nome do Senhor, ele vai armar a sua tenda,
e ele vai abrir um poço. Veja que através da manifestação de Deus, porque Isaac desenvolveu todas essas atitudes no tempo de crise, Isaac é um grande exemplo para cada um de nós a ser seguidos. Por quê? Ele demonstra ter vida de altar, quando ele levanta um altar e adora a Deus. Ele demonstra ter comunhão e proteção pela sua família, porque além de levantar o altar, ele arma a sua tenda, que é a comunhão e proteção da família. Mas ele também continua cavando poços, porque ele continua buscando a realização, a provisão e o sustento para a sua vida. E Isaac, ele é um grande exemplo a ser seguido. Por quê? Porque Isaac conseguiu unir na mesma geografia, no mesmo espaço físico, altar, tenda e poço. Veja que Isaac, na mesma geografia, ele consegue unir altar, na mesma geografia ele consegue unir tenda, na mesma geografia ele consegue unir poço. E aí eu me lembro de uma frase do Lutero, quando ele diz: devemos trafegar com a mesma devoção para o templo, para a casa e para o nosso trabalho. Nós devemos trafegar com a mesma devoção para o templo, para a nossa casa e para o nosso trabalho. E que através desse compartilhamento, o desejo de Deus para a nossa vida é que nós, assim como Isaac, nós aprendamos a desenvolver essas características. E a última que nós compartilhamos é levantar altares. Que seja um tempo em que nós levantemos altares. Que seja um tempo onde nós invoquemos o nome do Senhor através dos nossos altares. Se você não tem um altar, edifica um altar aí na sua casa. É um lugar onde você está na presença de Deus. Mas não só erga altar, que você possa valorizar a sua comunhão em família, armando tendas. É um tempo de nós nos reaproximarmos da nossa família, daqueles que nós tanto amamos. Nós estamos aí numa hiperconvivência e é o tempo de nós armarmos a nossa tenda, as nossas tendas, em comunhão, em unidade com a nossa família, mas também é tempo de nós cavarmos poços. É tempo de nós trabalharmos, é tempo de reabrir poços antigos e é tempo de cavar novos poços. Que o Senhor possa te abençoar nessa quarta-feira, que o Senhor possa proteger o seu coração das amarguras, das invejas, que você nesse tempo de crise, você busque velhas alternativas, mas que Deus, pelo Espírito Santo, te dê criatividade para você buscar novas alternativas, fugindo da contenda, porque a contenda, ela desagrada a Deus e ela rouba de nós energias que nós podemos canalizar para algo produtivo e positivo. Mas que acima de tudo, que esse tempo seja um tempo revelador para cada um de nós, onde nós possamos desenvolver altares, levantando altares, armando a nossa tenda e cavando os nossos poços. Que queremos orar junto com você. Se você puder, aí na sua casa, fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e dizer: Senhor, dentro desses temas tão importantes compartilhados, dentro desses aspectos tão importantes compartilhados, dessas atitudes que nós precisamos desenvolver para vivermos e vencermos esse tempo de crise, que nós não venhamos a buscar atalhos, Senhor, mas que nós possamos obedecer às orientações de Deus, que nós não olhemos para o mundo, para o Egito, Senhor, que o Egito, que é o mundo, que tem a simbologia do mundo, não seja o nosso refúgio, Senhor, mas que o nosso refúgio esteja em obedecer a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nos ajude para que os nossos olhos não estejam nas circunstâncias que nós estamos vivendo, mas que nós possamos nos apegar confiadamente às Tuas promessas, Senhor. Que nós aprendamos nesse tempo a obedecer sem questionar, obedecer sem racionalizar, que nós jamais venhamos a transgredir os absolutos da Tua palavra, que nós andemos sempre na verdade, porque Tu és um Deus de verdade,
Tu és um Deus de luz, Tu és um Deus de claridade, e que se existe alguma área, Senhor, escura, que se existe alguma área negra na nossa vida, que através da luz da Tua palavra, Senhor, nós possamos ver, Senhor, essa área e voltar para o caminho, Senhor, e que nós façamos o ordinário, aquilo que nos cabe fazer, crendo que o extraordinário o Senhor fará. Nos ajuda protegendo o nosso coração, protegendo das invejas, protegendo das amarguras dessa vida, das rejeições, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Ao invés disso, blinda o nosso coração, Senhor. E que nessa crise nós cavemos novos poços, mas que jamais abandonemos os poços antigos, fugindo da contenda, Senhor. Entendendo que esse é um tempo de levantar altar, de armar a nossa tenda e continuar cavando novos poços, crendo que o milagre, que a provisão de Deus, como nós aprendemos hoje na Tua palavra, ela pode chegar hoje na nossa vida, ela pode chegar hoje na nossa casa, ela pode chegar hoje no nosso trabalho, ela pode chegar hoje na nossa igreja, porque nós cremos que Tu és um Deus soberano e poderoso. A Ti entregamos a nossa vida, a Ti entregamos as nossas petições, Senhor. Oramos pelos enfermos, oramos pelos encarcerados, oramos por aqueles que estão internados, e oramos por aqueles que estão enlutados, oramos, Senhor, por todas as situações, e cremos que esse tempo será um tempo também de renovo, é um tempo também da manifestação de Deus na nossa vida, Senhor. E nós Te agradecemos por essa noite, Te glorificamos e Te engrandecemos, porque apreendemos, compreendemos e fazemos uma aliança contigo, Senhor, de colocarmos em prática todos os princípios compreendidos e aprendidos através da Tua palavra. É a oração que nós fazemos e assim a ministramos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Que você diga amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, irmãos. Uma boa noite, uma boa continuidade de semana. Amém e graças a Deus.